Bom dia, Edson. Tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Nós iremos começar daqui a pouco uma transmissão aí, né? Já iniciamos, né? Mas para abordar esse tema, nós iremos aí começar daqui a pouco abordando o tema. E eu gostaria que vocês pudessem ir compartilhando aí, né? Para outras pessoas irem podendo acompanhar, né? É uma pergunta simples, mas que porém necessita de uma grande resposta, né? A Bíblia pode ser interpretada por qualquer pessoa, né? A pergunta é essa. E nós vamos dar uma refletida aqui na Bíblia para ver o que é que a Bíblia mesmo responde, né? O que é que a Bíblia mesmo fala a respeito da interpretação pessoal que muitas pessoas fazem dela. E isso aí é interessante porque tem gerado muita polêmica dentro do cristianismo, tem gerado também muitas divisões e tem gerado principalmente o nascimento de muitas igrejas, né, que se autodenomina cristã e que muitas vezes a gente vai vendo que está inconforme com aquilo que é a Sagrada Escritura, né? Então, mais ou menos isso, gostaria que a gente pudesse ir meditando sobre isso. Tânia Santos está assistindo, gostaria que você pudesse compartilhar, Tânia, também, né? Alexandra Sobral, né, está assistindo, compartilha também aí com um amigo, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre essa questão aí de se qualquer pessoa pode fazer a interpretação da Bíblia, interpretar o que está escrito na Sagrada Escritura. Vamos iniciar orando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, em nome do teu Filho Jesus e pela ação maravilhosa do teu Espírito Santo, quero nesta manhã te agradecer, te bendizer, te louvar, te glorificar por tudo aquilo que nós iremos meditar aqui com a tua palavra e buscar compreender qual é o teu desejo para cada um de nós. Sabemos que o Senhor deseja que nós examinemos as Escrituras para que possamos conhecer a tua vontade, conhecer o teu querer, conhecer a tua pessoa. Também sabemos que o Senhor deseja que a tua palavra seja alimento para nossas vidas, diariamente, constantemente. Que nós possamos estar, Senhor, lendo, meditando e buscando viver aquilo que é a tua palavra. O teu apóstolo Tiago, escolhido como bispo da igreja de Jerusalém, ele diz para nós que o importante não é ser mero ouvinte da tua palavra, mas ser praticante da mesma. Por isso, o Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus, o vosso Filho, disse para nós, que não há prova maior de amor do que ouvir, obedecer a tua palavra. Ele disse, quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Por isso, Senhor, nesta manhã, em nome do teu Filho Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que faz com que cada um de nós possamos ter um desejo pela tua palavra, um amor pela tua palavra, para que nós busquemos verdadeiramente vivenciar aquilo que é da tua vontade e que está sobre nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia, né? Você que está aí me assistindo, Tânia,
o Edson. Eu queria que vocês pudessem pegar a Bíblia de vocês aí no capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Segunda epístola de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: Temos também por mais firme a palavra dos profetas. Ou seja, quando ele fala aqui dos profetas, ele está falando dos profetas da antiga aliança, a qual fazeis bem em recorrer, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que reine o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Então, o apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui para a igreja de Roma que é de extrema importância recorrermos a uma luz que brilha, e essa luz é a palavra, a profecia dos antigos profetas. E nisto aí ele diz que até que nós sejamos iluminados pela estrela d'alva, pela estrela da manhã, que é o Cristo Senhor. Só que ele dá uma advertência para aqueles que vão ler o Antigo Testamento, ler os profetas, ler a Sagrada Escritura. E isto também serve para nós agora. Jesus disse uma vez que céus e terras passariam, mas as suas palavras jamais passariam. Ou seja, tudo que nós temos na Sagrada Escritura é autêntico, não é ultrapassado. Não foi para um povo lá atrás, mas sim para todos os crentes, todos os cristãos e também para todos os homens de boa vontade, no passado, no presente e hoje e também no futuro. Só que esta possibilidade e essa graça que o Senhor nos dá de termos em mão a Sagrada Escritura e lermos, vem com uma advertência muito séria do apóstolo Pedro, que é o primeiro papa da igreja, que é o cabeça do colégio apostólico. Ele diz para nós no versículo 20: antes de mais nada, olha, é a advertência, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então veja, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo para nós aqui que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação pessoal. Minha filha chegou aí, né? Elisa, bem-vinda. Compartilha aí, Elisa, com as pessoas da tua página, para que outras pessoas possam também participar conosco desta reflexão a respeito de se a Bíblia pode ser interpretada por qualquer pessoa, né? Se qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Então o apóstolo Pedro, ele está advertendo aqui, no versículo 20 da sua segunda carta: nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular. Não é particular, não é cada pessoa. Eu não posso jamais interpretar a Sagrada Escritura de maneira particular, porque senão eu farei interpretações convenientes à minha vontade. Eu irei fazer interpretações convenientes à minha vida pessoal. Mas pelo contrário, a Sagrada Escritura, ela vem de encontro com a minha vida. E ela vem principalmente para dar um choque na minha vida, para me fazer perceber que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, para me fazer perceber que os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus.
Existe um ditado popular que as pessoas dizem o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma tremenda mentira. Nunca foi. Por isso que este mesmo Pedro aqui ouviu da parte de Jesus, quando Jesus estava ali na última ceia, falando da sua morte, dizendo para eles de que maneira Jesus iria morrer. E Pedro vai e diz para Jesus: Senhor, nós não permitiremos que tal coisa aconteça contigo. Pedro ali, achando que estava fazendo algo bom, querendo impedir os desígnios de Deus, o projeto de Deus, ele disse: nós não permitiremos que tal coisa aconteça contigo, ou seja, a morte de Jesus. E o que foi que Jesus disse para Pedro? Arreda de mim, Satanás, ou afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. Por isso o apóstolo Pedro coloca muito firme aqui no versículo 20 da sua segunda carta do capítulo 1. O apóstolo Pedro coloca de maneira muito firme, muito concreta. Obrigado, Elisa. Gostaria que os outros irmãos aí, Cecília, Ramos, também compartilhassem para alcançarmos outras pessoas. Por isso Pedro coloca aqui de maneira muito enfática que nenhuma escritura resulta de interpretação particular. Eu queria que a gente pudesse ir ao Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, versículo 9. E aí a gente vai seguindo a leitura. Nesse capítulo, Filipe tem um encontro com um eunuco. Então veja, as pessoas dizem, as pessoas usam a seguinte frase: cada pessoa que tem o Espírito Santo pode ler, interpretar, meditar e também interpretar a Sagrada Escritura. Porque diz, o Espírito Santo foi dado às pessoas. As pessoas podem interpretar, a Sagrada Escritura. Porque o Espírito Santo mesmo é quem interpreta. Então veja, meus amados irmãos, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no versículo 9, começa dizendo o seguinte: ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o feiticeiro. Opa, peraí, desculpa, não é o versículo 9 do Ato dos Apóstolos, é o versículo 26. O versículo 26 do Ato dos Apóstolos. Ana Paula Caetano, seja bem-vinda. Compartilha também aí, com os amigos e os demais que estão assistindo. Compartilha esse vídeo aí. Vamos falar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte: o anjo do Senhor disse a Filipe, veja, o anjo, não foi outra pessoa, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta, olha. A estrada está deserta. Ele manda que Filipe vá até a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. O anjo do Senhor desperta Filipe e manda Filipe ir a essa estrada. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar. Aqui se trata do costume judeu, O povo judeu ia para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, oferecer os sacrifícios e adorar. E esse eunuco, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus.
e o anjo vai e manda Filipe ir ao encontro desse homem. E voltava sentado na sua carruagem. Lia o profeta Isaías. Ó, aqui Pedro tinha falado que as profecias não eram de interpretação pessoal. E por que Pedro dizia isso? Não era de interpretação particular. E por que Pedro dizia isso? Pedro dizia isso exatamente porque iria acontecer esses casos aqui. Veja o que ele diz. Versículo 29. Disse então o Espírito a Filipe. Que Espírito? O Espírito aqui está em letra maiúscula. O Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Disse então o Espírito Santo, o Espírito de Deus a Filipe. Adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então veja, eu acho que ele é parecido comigo. Mesmo lendo sozinho, provavelmente poderia ter alguém com ele lá, mas eu mesmo lendo sozinho, eu leio assim, em voz alta. Vendo que ele lia o profeta Isaías. Aproxima-te da carruagem. Filipe correu, versículo 30, e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe, entendes o que leis? Olha, entendes o que leis? Filipe faz a pergunta. Tu estás entendendo o que estás lendo? Tu consegue interpretar o que estás lendo? Tu consegue compreender o que estás lendo? Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Primeiro, o anjo vai até Filipe. Esse anjo poderia simplesmente ir ao eunuco. E de uma maneira ou outra, Deus ali poderia dizer àquele anjo, olha, se prefigura aí, toma uma forma humana, vai até aquela carruagem e explica aquela passagem ao eunuco. Mas o anjo não fez isso e nem Deus fez. O anjo foi a Filipe. Deus ordena que o anjo vá até Filipe. E indo até Filipe, ele manda Filipe descer a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Chegando lá, Filipe encontra o eunuco lendo. E o Espírito, versículo 29, o Espírito Santo de Deus manda Filipe se adiantar e se aproximar da carruagem. Por quê, meu amado irmão? O Espírito Santo, ele mesmo, que é Deus. E Jesus disse que ele é o Espírito da verdade e que nos ensinaria toda a verdade. Porque ele, o Espírito Santo, porque não ele mesmo, o Espírito Santo, foi até o eunuco e iluminou, clareou, abriu a mente do eunuco para ele entender o que ele estava lendo. Mas pelo contrário, ele manda Filipe ir. E Filipe chegando, Filipe correu e ouviu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, entendes o que leis? E o eunuco que lia, mas não entendia, e por esse motivo não poderia fazer uma interpretação pessoal, pergunta o seguinte, como poderia, disse ele, se ninguém me explica? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era a seguinte: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça, e a sua geração, quem é que a narraria? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco. Veja o que o eunuco diz. Eu te pergunto, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então veja, o eunuco estava lendo a profecia de Isaías e não entendia se Isaías estava falando dele mesmo ou se de outra pessoa. Aí eu pergunto, meu irmão, se esse eunuco, de repente aqui, de livre e espontânea vontade,
de maneira particular e privada, dissesse: eu acho que é do profeta mesmo que ele está falando. Eu acho que ele está falando dele mesmo, não é de outra pessoa. Então, o eunuco iria entender que Isaías estava falando dele mesmo e que Isaías era aquele que foi levado como um cordeiro ao matadouro para ser morto pelos tosquiadores. Então, perceba o risco de alguém querer interpretar a Bíblia segundo a sua interpretação particular, segundo a sua interpretação pessoal, segundo a sua conveniência, segundo aquilo que ele pensa, segundo aquilo que ele acha. Entenda aqui o risco. O risco é muito grande. Verdadeiramente o risco é muito grande. Porque é numa dúvida dessa, é num momento desse de dúvida que eu ou você temos, mediante um texto da Sagrada Escritura, que nós podemos criar uma nova doutrina, que nós podemos criar e fazer nascer uma heresia, que nós podemos fazer coisa pior, querer criar até mesmo outra igreja. Por isso, quando o eunuco se dirige a Filipe e pergunta, Filipe não perde tempo e abrindo a boca e partindo deste trecho da Escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Ou seja, partindo desse trecho da Escritura onde fala de Jesus, porque como ovelha foi levado ao matadouro e como cordeiro mudo ante os que o tosquia, assim ele não abre a boca. Isso aqui o profeta falava de Jesus. E falando de Jesus, Filipe pega esta oportunidade e começa a falar da boa nova. A boa nova é o Evangelho. Começa a falar do Evangelho de Jesus Cristo. Prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Veja, meus amados irmãos, lá no livro do profeta Isaías, o eunuco lia um trecho que falava sobre Jesus indo ao Calvário. E como é que ele, vendo água, deseja ser batizado? Com certeza, Filipe começou a falar: olha, este daí que foi levado ao matadouro não é o profeta. Este que foi levado ao matadouro chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que há poucos dias atrás, foi crucificado fora de Jerusalém. Foi crucificado lá no monte chamado Gólgota. Foi sacrificado inocentemente, mas porém de livre e espontânea vontade. Esse mesmo Jesus, ele disse para mim, Filipe dizendo, Filipe ouviu da boca de Jesus, e por isso ele disse ao eunuco, esse Jesus aí disse para mim e para os meus companheiros, ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ordenei. E com certeza o eunuco disse: como assim batizar? Como assim ser batizado? E com certeza Filipe disse: olha, esse mesmo Jesus que eu estou falando para você agora se encontrou com um homem chamado Nicodemos, que era doutor da lei, que era fariseu, que não entendia, como você também não entende, quando Jesus começou a falar das coisas do alto. E Jesus disse para Nicodemos, o meu Senhor, Filipe dizendo, Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Meus irmãos, não é nascer de um levantar de mão. Não é nascer de um abrir a boca simplesmente dizer eu aceito. Mas Filipe disse para ele aquilo que Jesus disse a Nicodemos.
É preciso nascer da água e do Espírito, ou seja, é preciso ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sendo batizado, aí a pessoa se torna filho de Deus. A pessoa se torna discípulo de Jesus Cristo. A pessoa se torna uma nova criatura pelo novo nascimento. A pessoa se torna participante da igreja, membro do corpo de Cristo, co-herdeiro com Cristo, sumo sacerdote como Cristo é, rei como Cristo é, profeta como Cristo é. E por isso é chamado a participar da missão da igreja. Então Jesus aqui é anunciado por Filipe de uma maneira tal que Filipe, ao falar de Jesus para aquele eunuco não conseguiu fazer outra coisa a não ser quando enxergar a água dizer: aqui tem água, que me impede de ser batizado? E mandou para a carruagem, né? Ou melhor, eis aqui a água, que me impede de ser batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e o eunuco. E Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu sua jornada com alegria. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azoto, e passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. Por isso, Cesareia de Filipe. Meus amados irmãos, eu não queria prolongar essa transmissão, mas eu queria falar disso. Quando a Igreja Católica, Apostólica Romana, diz que a Sagrada Escritura não pode ser interpretada por qualquer pessoa, por uma interpretação pessoal e particular, a igreja está fazendo aquilo que Cristo determinou. Foi o Espírito Santo que mandou Filipe ir interpretar a Escritura para aquele eunuco. Foi o Espírito Santo. Então, quando eu leio a Sagrada Escritura e eu não entendo, aqui eu estou falando de mim, quando eu leio e não entendo aquilo que está escrito, eu oro ao Espírito Santo que ele me ilumine, para que eu possa compreender o que está escrito. Mas eu garanto a você, eu só consigo entender de maneira mais clara quando eu recorro à explicação dos apóstolos. Quando eu recorro à explicação dos sucessores dos apóstolos. Quando eu recorro à explicação e à interpretação da igreja. Os rodapés que vem na Bíblia, né? Se você pegar a sua Bíblia aí, católica, você vai ver que tem rodapés, ou seja, observações e interpretações de cada versículo. Isto aí é o papel da igreja, a igreja como sucessora dos apóstolos, a igreja que tem a tradição apostólica, a igreja que tem o magistério, que guarda a fé de sempre, a fé de Jesus, que foi transmitida aos seus apóstolos, a fé dos apóstolos em Cristo. A igreja tem isso guardada e a igreja é quem tem autoridade de interpretar. Filipe era um dos apóstolos. Me faz lembrar aqui quando Jesus disse a Filipe: Filipe, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Então Filipe era alguém que estava com Jesus, que foi escolhido por Jesus para ser apóstolo. Por isso, meu irmão, não caia na bobagem. E aqui eu digo sem medo de errar. Não caia na bobagem de interpretar a Bíblia segundo aquilo que você acha que é. Tantos e tantos homens fizeram isso. Todas as heresias que surgiram na igreja
foram criadas por interpretações pessoais. O arianismo, que nega, né, a divindade de Jesus. O pelagianismo, que também negava que Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que era Senhor. Os cátaros, os albigenses, né? E tantos outros que interpretaram a Sagrada Escritura e porque queriam colocar a sua interpretação pessoal, e a igreja foi lá e disse que não, né? Quando a igreja combateu essas heresias, a heresia ariana, nestoriana, pelagiana, os cátaros e tantas outras, quando a igreja combateu isso, é porque a igreja entendia que ali existia uma interpretação pessoal. E ninguém pode interpretar a Bíblia de maneira pessoal. Satanás tentou interpretar a Bíblia e dar a Jesus uma interpretação dela fora do contexto. Veja que ele falava o versículo e dava a interpretação que até era verdadeira, mas porém fora de um contexto da fé. Ele dizia a Jesus: tu és filho de Deus? Então transforma essas pedras em pão. Ou seja, ele dizia: se tu és filho de Deus, tu tem poder como Deus tem. Então transforma essas pedras em pão. E Jesus usa um trecho da Escritura para dizer que não somente de pão vive o homem. Satanás também disse a Jesus: se tu és o filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito: o Senhor mandará os seus anjos para te guardar, para que teus pés não tropecem. E Jesus também usa outro trecho da Escritura dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois o diabo, querendo ali glória e poder, disse: está vendo todos esses reinos? São meus. Se tu se prostrar e me adorar, eu te darei eles. E Jesus disse: adorarás somente o Senhor teu Deus. Então veja, meus amados irmãos, que toda a interpretação pessoal da Sagrada Escritura tem um princípio em Satanás. Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Adão e Eva receberam a ordem de Deus dizendo que não era para comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque se deles eles comessem, eles morreriam. Satanás, chegando no jardim do Éden, Satanás diz, querendo deturpar aquilo que a Sagrada Escritura, né, na época ali, ainda aquilo que a palavra de Deus estava dizendo, palavra como viva voz, ele disse: não, se vocês comerem, vocês não morrerão. É por isso que muita gente hoje, quando lê a Escritura, começa a entender começa a querer dizer e a interpretar que algumas coisas, como lá no Éden, era pecado desobedecer, agora não é mais. O adultério, já tem gente por aí dizendo que não, você pode casar com várias pessoas, né? A doutrina sobre o Espírito Santo, já tem pessoas aí deturpando. A doutrina sobre a pessoa de Jesus como único Senhor e Salvador, já tem pessoas deturpando. Como se eu não precisasse de nada, de ninguém, não precisasse da igreja, não precisasse dos sacramentos, que tudo isso foi instituído e deixado por Jesus. As pessoas começam a ir viver de maneira como é conhecida hoje, os desigrejados, viver segundo a sua própria vontade. Por isso, aconteceu em 1917 o cisma, que praticamente destruiu a comunhão da igreja. Mas quando eu digo aqui praticamente destruiu, não que tenha destruído, porque a igreja é invencível. Não nela por si mesma, não nos seus membros, mas em Cristo Jesus, que disse: as portas do inferno tentarão, mas não prevalecerão. Quando eu digo que destruiu, eu digo que ali em 1917, a igreja foi quebrada ao meio, foi partida ao meio por uma pessoa que quis interpretar a Bíblia segundo a sua vontade.
Veja a heresia que nasceu da interpretação da Sagrada Escritura e da fé por meio de Lutero. Lutero disse que só a Escritura, somente a Escritura é suficiente. Quando nós podemos enxergar nitidamente que é vontade de Deus, uma tradição apostólica e um magistério da igreja. A Sagrada Escritura, aquilo que foi escrito e revelado por Deus e foi deixado escrito pelos seus apóstolos ou alguns que os auxiliavam. A sagrada tradição, que é o evangelho anunciado de viva voz pelos apóstolos, e isso aconteceu por muitos e muitos anos na igreja, porque somente por volta do ano 150, 200, talvez até o ano 300, foi que se fechou aquilo que nós entendemos como Bíblia, como Sagrada Escritura, o cânon bíblico. E por esse motivo se negligencia aquilo que é a Escritura. Nós vimos aqui o apóstolo Pedro dizendo que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação particular. Também nós vimos no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, aquela história ali, aquele fato narrado de Filipe sendo enviado pelo Espírito Santo para interpretar o profeta Isaías para o eunuco. Não é qualquer pessoa que pode interpretar. Porque se qualquer pessoa pudesse interpretar e entender de maneira simples a Sagrada Escritura, o Espírito Santo não teria enviado o anjo, capítulo 8 de Atos, versículo 26, a Filipe, para mandar Filipe descer a estrada que descia de Jerusalém a Gaza para se encontrar com o eunuco. E também o Espírito Santo que estava ali com Filipe não teria mandado Filipe se aproximar da carruagem para interpretar o profeta Isaías para aquele homem. O Espírito Santo mesmo teria feito. A Bíblia diz que o vento sopra aonde quer, ninguém ouve o seu ruído, mas ele sopra aonde quer. Esse vento é o Espírito sopra onde quer, ele pode soprar onde ele quiser, ele é livre, ele é soberano, ele é Senhor, ele é Deus. Mas não está dentro do projeto de Deus fazer assim. Ele estabeleceu apóstolos, ele estabeleceu bispos, para fazer por meio da sucessão apostólica a guarda do depósito da fé, o tesouro da fé. Por isso é necessário compreendermos isso, porque senão, do contrário, nós iremos cair naquilo que nós estamos vendo, um relativismo da interpretação da Sagrada Escritura. Por isso existem igrejas com todas as doutrinas que nós podemos interpretar, nós podemos entender. Por isso existem igrejas que acreditam na Trindade, igrejas que não acreditam na Trindade. Igrejas que acreditam na ressurreição, igrejas que não acreditam na ressurreição. Existem religiões, que se diz cristã, que acreditam na reencarnação. Por isso existem igrejas, nesse mundaréu de igrejas, que acreditam que o batismo deve ser administrado sobre crianças, e outras que dizem que não. Por isso existem igrejas que acreditam na sucessão apostólica e no sacerdote, como são as igrejas ortodoxas e a igreja católica. Mas para outras igrejas que se dizem cristãs, não acreditam na sucessão apostólica e muito menos que é necessário ser sacerdote para administrar os sacramentos. E na verdade, depois de Lutero, existem muitas igrejas que não acreditam nem nos sacramentos. Desculpa. Existem muitas igrejas que não acreditam nem nos sacramentos. Existem igrejas que acreditam que Deus predestina alguns para ser salvos e outros para serem condenados ao inferno. Existem igrejas que acreditam que Jesus é Deus
e existem outras que acreditam que Jesus não é Deus. Existem igrejas, meus amados irmãos, que acreditam que Jesus está vivo na Eucaristia, como é a igreja ortodoxa, as igrejas de rito oriental e as igrejas de rito latino. E existem igrejas, como a igreja luterana, que acredita, pelo menos aquilo no início que Lutero fez, acredita na presença de Jesus no momento do culto na Eucaristia. Mas que depois que termina o culto, é como se Jesus saísse ali, esvaziasse o Espírito Santo, esvaziasse aquelas espécies do pão e do vinho. Existem igrejas que acreditam nos dons e nos carismas do Espírito Santo até hoje. O dom da profecia, o dom de cura, o dom da ciência, o dom do discernimento, o dom de falar em outras línguas e até de interpretar as outras línguas. Mas existem igrejas que dizem que cessou. Existem igrejas que acreditam que a alma é imortal. E existem igrejas que acreditam que a alma morre. Existem igrejas por aí, que se diz cristãs, que acreditam que o paraíso é aqui na terra. E existem igrejas que não acreditam nisso. Existem igrejas que acreditam no aniquilacionismo, ou seja, que depois que Jesus voltar, quando Jesus voltar e ressuscitar todo mundo, aqueles que foram salvos viverão eternamente com eles, aqueles que forem condenados viverão uma condenação por um tempo limitado para que paguem os seus pecados e depois serão aniquilados, deixarão de existir. Meus amados irmãos, é nítido o livre exame das Escrituras. E aqui eu não falo na liberdade de toda pessoa ler a Bíblia. Nem a igreja nunca falou disso. A igreja nunca proibiu os seus fiéis de ler a Escritura. Basta uma busca e um estudo histórico sobre isso e nós podemos enxergar que é uma mentira dizer que a igreja proibia a Bíblia. A igreja não permitia que a Bíblia fosse mal interpretada, como aconteceu em 1917, como acontece hoje. Eu não esqueço mais um fato de um homem que leu o profeta Oséias e que Deus ali falava: toma para ti uma mulher adúltera e tenha filhos com ela. O profeta, Deus estava dizendo para o profeta: olha, você que é meu profeta, se aproxima de Israel, se aproxima de Jerusalém, se aproxima do meu povo. Esta mulher, Israel, adúltera, que me deixou para adorar outros deuses, se aproxima dela, faz com ela como que um casamento. O profeta Oséias faz com ela como que um casamento, se une a ela e tenha filhos com ela. Ou seja, ali ele estava dizendo para o profeta: faz com que Israel, a minha esposa, o meu povo eleito, ouça a tua voz, que é a minha voz, e possam produzir frutos de arrependimento. Eu me lembro que um homem lendo, um irmão lendo, um desses que auto se denomina pastor, lendo esse trecho, entrou em contato com uma mulher que era membro da igreja lá, da suposta igreja dele, interpretando isso, ele entendeu que ele tinha que ter relações com a mulher do fiel da sua igreja. E o pior, meus irmãos, em oração. Eles disseram que em oração o pastor, a esposa, o pastor, a fiel da sua igreja, junto com o esposo dela, os três em oração, chegaram em um comum acordo, dizendo que o Espírito Santo queria que o pastor tivesse relação com aquela mulher. Meus irmãos, isso é gravíssimo. Isso passou no Fantástico, só é você procurar aí, pesquisar, que você vai encontrar na internet. Isso chegou até o Fantástico. Um homem que por conta de um só assento
deturpa a Sagrada Escritura e o pior, comete o adultério de comum acordo com aquele casal, e ainda os três chegam a dizer que foi o Espírito Santo que pediu isso. Meu irmão, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é algo que Satanás pula de alegria, se alegra. Satanás se alegra com isso. Porque o papel dele é este, é deturpar a Sagrada Escritura. Ele fez isso com Adão e Eva. Ele fez isso em tantos momentos da história. Ele quis fazer isso com Jesus. E se eu e você não tivermos a coragem de crer na igreja e de aceitar aquilo que é a fé da igreja, nós também iremos cair nesse erro de querer interpretar a Sagrada Escritura de acordo com a nossa vontade. O apóstolo Pedro diz no versículo 20 da sua segunda carta, capítulo 1, nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação pessoal. Nossa irmã aqui, Aldi Souza, diz assim, muito interessante as explicações de doutrinas de outras igrejas, diferente da nossa. Assim nós, católicos, apostólicos romanos, entendemos melhor as reações equivocadas dos nossos irmãos separados contra nós. É exatamente isso, Aldi, né? É exatamente isso. Desculpa, aconteceu aqui um pigarro agora indesejado, né? É exatamente isso. Eles interpretam mal e na sua interpretação errada ainda nos acusa de idolatria, porque não sabe interpretar o que Jesus quis dizer por meio de sua palavra, quando proibiu imagem. Mas esse mesmo Deus que proibiu imagem também mandou fazer imagem. Então é preciso compreender o contexto daquilo que foi dito na proibição e também entender o contexto daquilo que foi dito na permissão e na construção, na confecção das imagens. Eles nos acusam de idolatria a Nossa Senhora porque nós fazemos aquilo que ela mesma disse, doravante, ou seja, de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas, de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas em meu favor. Eles nos acusam de dizer que nós adoramos os santos porque nós pedimos a intercessão dos santos, quando no livro do Apocalipse está repleto. O livro do Apocalipse é o livro que mais fala do céu e das coisas que acontecem no céu. E o livro do Apocalipse está repleto da intercessão dos santos. Os santos que estão, as almas daqueles que estão diante do altar de Deus e que clamam e que bradam a Deus, pedindo justiça a Deus pelos seus sangues que foram derramados. Os anjos de Deus também cumprindo o papel de intercessores, recebendo a oração dos santos, ou seja, dos fiéis daqui da terra, e levando isso a Deus com um turíbulo, ou seja, na linguagem de dizer que as nossas orações elas sobem a Deus como um incenso de agradável odor a Deus. Então, meus amados irmãos, é isso. Para que não se prolongue mais essa transmissão, eu gostaria que vocês pudessem compartilhar esse vídeo para que alcance mais pessoas, mas é exatamente isso. A livre interpretação das Sagradas Escrituras. E aqui quando eu digo livre, não é o livre acesso, não é ter acesso à Escritura, não é ler a Escritura. Isso nós estamos de comum acordo que todo mundo tem que ler a Sagrada Escritura. Quem não lê a Sagrada Escritura está perdendo a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus, na sua palavra. Mas quando nós falamos do livre exame, ou seja, da livre interpretação daquilo que está na Escritura, como esse eunuco que não entendia o que o profeta Isaías dizia, só gera divisão, heresias, falsas doutrinas e, infelizmente, somente quem tem a coragem e a fé de crer na igreja poderá viver
aquilo que é a verdadeira fé em Jesus Cristo, que foi conservada no depósito da fé, no tesouro da fé, que foi preservado pela doutrina da igreja, pelos apóstolos e hoje os bispos, sucessores dos apóstolos. Luciana, né, chegou aí. Bom dia, Luciana. Já estamos chegando ao fim, né, mas você pode depois ver, que eu vou deixar aí no Facebook. Você pode ver depois essa transmissão toda, falando sobre se é possível qualquer pessoa interpretar, se qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Ela diz assim: bom dia, obrigada pela orientação da Bíblia. Temos que rezar sempre e ler sempre nossa Bíblia. Parabéns. Obrigado, né? Eu acredito que ela já estava acompanhando aí, né? E eu pensei, pelo fato dela comentar agora, que ela estava vendo nesse momento, mas já estava acompanhando, que ela coloca aí o comentário dizendo que entendeu o que eu tinha colocado. Portanto, meus amados irmãos, é isso. Eu queria convidar você a rezar comigo, né? Rezar comigo mediante aquilo que o apóstolo Pedro escreveu, né, na sua carta, na sua segunda carta, no versículo 20, onde ele diz: antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Portanto, eu queria que a gente pudesse rezar em cima disso aqui. Convido você a fechar seus olhos comigo e a dizermos: obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa graça de estar meditando a Tua palavra, de compreendermos qual é o Teu querer, Senhor. Não porque nós interpretamos segundo a nossa vontade aquilo que está escrito, porque nenhuma profecia da Sagrada Escritura é profecia proferida por pessoa humana, mas é por homens impelidos, inspirados pelo Espírito Santo que as realizam. E por esse motivo, somente homens cheios do Espírito Santo e que receberam do Senhor esse ofício, esse munus de ensinar, podem interpretar a Sagrada Escritura. E toda a Sagrada Escritura já foi interpretada pela igreja, pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, os bispos. E hoje, até mesmo, meus irmãos, até hoje, um bispo, Senhor, que queira interpretar de maneira pessoal a Sagrada Escritura, esse bispo está a um passo de cair em heresia e de apostasia. Por isso, meu Senhor e meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua igreja. Eu te louvo e te bendigo pelos ministros da tua igreja. Eu te louvo e te bendigo pelas profecias que a igreja, na pessoa de Jesus, já interpretou, já entendeu e já revelou para nós o que é que quer dizer cada uma delas. Por isso eu te peço, Senhor, nesta manhã, dai-me a graça, Senhor, de poder mergulhar mais e mais na Sagrada Escritura, mas mergulhar nela mediante a fé da tua igreja, para que eu não caia em heresia, para que eu não caia em apostasia, para que eu não venha me rebelar contra o corpo místico de Cristo, que é a tua igreja. Obrigado, Senhor. Por isso, eu te louvo e te agradeço e te bendigo. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo aí e vamos aprender mais e mais com o Senhor Jesus, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.